Bora analisar o que aconteceu com o Roger, o Cameron, o Buck, a Brianna, o Jem e a Amanda nesse episódio 7 da 7ª temporada de Outlander. Que episódio sensacional, meus amigos. Eu até demorei vir aqui fazer esse vídeo porque eu tava assim, sem psicológico pra poder falar sobre o assunto, de tão impactada que eu fiquei de ver essas cenas. Então, se você não assistiu o episódio, cuidado que eu vou falar aqui tudo que acontece com esses personagens e comparar com o livro. Eu não vou falar nada além do episódio, mas se você não assistiu ainda, assiste lá e depois você volta aqui para poder entender todo esse contexto e saber quais os detalhes que foram deixados de fora da série. Porque esse episódio foi espetacular e você merece assistir ele com toda a emoção que você tem direito, sem nenhum spoiler. Na análise passada, a gente viu sobre o encontro do Roger com o Buck, e eu estava relendo os trechos do livro novamente, e eu prefiro essa versão da série desse encontro dos dois, que deu uma emoção e o Roger correndo ali e dá esse soco na cara dele. No livro, assim, é bem amistoso. Se você não viu essa análise, eu vou deixar o card aqui em cima. E enquanto o Roger encontra o Buck, a Brianna, ela tava ali lendo as cartas dos pais delas, ela tava no livro cheirando as cartas. A carta em questão, que ela tava lendo e segurando, nesse momento lá no livro, é a primeira carta depois que termina toda essa batalha que a Claire e o Jamie tá envolvido. Isso aí mostra pra gente que a série, ela tá caminhando num rumo um pouquinho diferente, num contexto de velocidade de acompanhar o livro. Em relação à história da Brianna e do Roger, tá indo bem mais rápido, porque nesse momento que acontece tudo isso com a Brianna e o Roger nesse episódio, a Claire e o Jamie, eles já terminaram a batalha, eles já estão dando prosseguimento em tentar chegar até a Escócia. E a Brianna tá lá lendo essas cartas, cheirando a carta e chorando, porque ela fica emotiva em todo esse contexto. E é muito bacana ver a Brianna tão vulnerável assim e mostrar ela sentindo tudo isso. O Roger então grita a Brianna e apresenta o Buck pra ela. As crianças saíram de casa para tomar sorvete com a Annie, não é a Fiona, tá? Nos livros eles têm a Annie que ajuda com a casa deles, cuidando das crianças e cuidando da casa. Lembra que Lallybrook é uma casa muito grande e no livro eles já estão morando dentro da casa, eles não moram em um trailer do lado de fora. A Brianna então conhece o Buck e o Buck pede desculpas por assustar a Brianna fica brava por conta do Buck ser a pessoa que ocasionou o enforcamento do Roger. E por falar nisso, semana que vem eu vou postar um vídeo falando sobre como que foi esse enforcamento do Roger nos livros. Então já ativa o sininho para não perder essa análise. E o Roger acaba falando que o soco que ele deu no Buck foi por conta que ele assustou as crianças. E sobre o enforcamento, eles ainda conversariam sobre isso mais tarde. E toda aquela conversa que eles têm ali, em que o Buck descreve tudo aquilo que aconteceu, como que ele foi parar ali, a essência de tudo que eles conversaram nesse episódio é o que acontece no livro mesmo, tá? Só que as coisas que eles conversam ali ocorrem em momentos distintos no livro. O Buck ele aparece no dia 20 de outubro de 1980. E o dia que o Jem foi raptado foi 3 dias antes do Halloween, que daria aí uma semana entre o Buck aparecer e o Jem ser levado pelo Cameron. Então o Buck fica ali com o Roger e com a Brianna, tá em contato com eles, com as crianças durante essa mais ou menos uma semana, até chegar nesse momento crucial desse episódio e dessa temporada. E nesse momento que a Brianna conhece o Buck ali, eles conversam, tomam café, depois tomam uísque, o Buck come bastante, e ele explica como que ele foi parar lá. Ele tinha voltado para a Escócia no verão, ou seja, em junho, julho, e a carroça que ele tava com a mulher dele, e com a esposa dele e o filho dele, quebrou perto de Craignadoon, e ele foi até lá. E essa questão das datas é importante porque não dá para atravessar as pedras em qualquer dia do ano. Eles acreditam que tem a ver com algumas datas específicas, como as festas do sol e as festas do fogo. No livro 2, Uma Libélula no Âmbar, se eu me lembro bem, foi no livro 2 mesmo, tem muita coisa sobre a teoria de como que tudo isso funciona, muita história relacionada com os cadernos que a Gaylis tinha, que ela mantinha toda ali uma pesquisa, e eu ainda vou trazer tudo isso para vocês explicando aqui certinho. Mas o fato é que o Buck viajou no solstício de verão, que em 1980 aconteceu no dia 21 de junho, ou seja, o Buck tá no presente ali no mesmo tempo da Brianna e do Roger, desde por volta ali do final de junho, e ele aparece pro Roger só no dia 20 de outubro, ou seja, tem 3 meses que ele já está no presente. E alguns pontos que foram diferentes nessa conversa deles. Considerando que o Buck chegou já tem 3 meses, primeiro ele roubou em cabanas para poder comer e se sobreviver, né? E depois ele
ele foi para uma igreja, ele teve ajuda, e depois ele foi para uma instituição de caridade, conseguiu roupas, e essa instituição ajudou ele a encontrar um trabalho. E aí ele viu o Roger em Inverness e decidiu ir atrás dele. Olha que engraçado, o Buck, ele achava que o Roger tinha algum tipo de poder, alguma forma assim, vamos chamar de bruxo. E quando ele viu o Jamie ali nos arredores da casa, ele disse pro Jamie que ele era o Nick Ovey para poder afugentar a criança, né? E até de certa forma para testar o Roger, porque se o filho dele contasse que tinha visto o Nick Ovey e o Roger fizesse alguma coisa mística em relação a isso, Buck saberia que o Roger teria o poder de enviá-lo de volta. E a Brianna ainda comenta assim, que nem o Mágico de Oz. Então o Buck, ele tem esse conceito assim em relação ao Roger. Quando ele encontra o Roger ali naquele momento, na série a gente vê ele com roupas assim, bem estilo tempo do passado, só que na verdade ele estava usando jeans e com roupa normal ali daquele tempo presente, porque ele tinha conseguido toda essa ajuda com a instituição de caridade. E a gente vê a árvore genealógica dizendo que o Buck morreu em 1778, e o Roger não mostra essa árvore para ele ali na série. Porém, no livro, eles mostram a árvore genealógica completa para o Buck. Que eu vi isso como uma forma que eles tentaram, assim, de ganhar a confiança do Buck, no sentido de, olha, você tá aqui, você viajou no tempo, eu sou aqui seu descendente e tudo mais. E a Brianna, ela vê esse detalhe da árvore, da data que ele morre, e fica se perguntando se deveria contar isso para ele ou não. E além disso, eu achei muito bonitinho como que a série colocou o Buck brincando com as crianças e se conectando com elas. No livro, a gente vê o Buck brincando com um catavento com a Mandy, com a Amanda, ensinando ela a soprar do lado certo ali do catavento. Mas esses são detalhes e eu acho que a série fez um ótimo trabalho mostrando essa relação entre o Buck e as crianças. E depois que a Brianna e o Roger estão ali conversando com o Buck, que ele se alimenta, toma café, toma uísque, o Rob Cameron chega, minha gente. Quem mais aí já tava com raiva dele nessa hora? Se vocês não supitaram de raiva dele no final, no próximo episódio, eu tenho certeza que vocês vão ficar com mais raiva ainda. Ou homenzinho, viu? Mas vamos seguir. Lembrando que aqui eu só te falo a comparação do que aconteceu no livro em relação ao episódio que já foi ao ar. O meu intuito não é te dar spoiler, muito pelo contrário, eu prezo que você tenha uma experiência muito bacana, tendo todas as sensações possíveis assistindo a série. E no episódio anterior a gente viu o Rob combinando com o Roger de ir lá jantar na casa dele, né? E o Roger fala pra Brianna que, nossa, eu esqueci de te avisar, mas eu tinha combinado com ele. Só que no livro as coisas não acontecem tão rápidas assim. O Rob, ele vai lá na casa dele agora, mas ele não foi pra jantar, tá? Quando eles combinam de sair, de se encontrar, foi antes, em que o amigo dele, que é arqueólogo, queria ir lá na casa dele pra poder explorar. E nesse dia, desse episódio, dessa semana, o Rob chegou lá na casa deles para poder devolver um livro que o Roger havia emprestado para ele e fazer o convite pro Jamie ir brincar e dormir lá na casa dele junto com o Bob, que é o sobrinho do Rob. A Brianna disse que o Jamie provavelmente ia gostar e as crianças chegam e como já estava na hora do jantar, o Roger pensou que seria indelicado não convidar o Cameron para jantar. E falou, não, Rob, janta aí com a gente, né? Você já tá aqui mesmo. E aí acaba que a Brianna organiza ali um jantar rapidinho para o Cameron participar. No livro, esse jantar acontece bem rapidinho, tá? São 2-3 parágrafos da Brianna fazendo a janta e dizendo que eles se divertiram. Mas na série a gente vê isso com mais detalhes. E foi muito bacana ver todos eles ali na mesa, jantando, rindo. O Roger agoniadíssimo, preocupado com o Buck, que estava ali escondido. E no livro, o Rob, nesse momento, ele vai embora levando um outro livro consigo. Então, a gente não vê aquele detalhe dele indo lá pro escritório dele. Aí, na série, a gente vê o Roger deixando o Rob sozinho no escritório, com a caixa de cartas em cima da mesa. Gente, eu quase surtei na hora que eu vi isso. O Roger, ele é um personagem muito peculiar, que no livro a gente até dá uma colher de chá pra ele, pois muitas coisas são ditas do ponto de vista dele. E aí a gente se esforça pra entender e gostar dele. Só que na série não dá pra gente ver o que tá passando na cabeça dele. E aí quando eu vi essa cena desse jeito, eu pensei assim, gente, olha aí, ó, Roger sendo Roger, né? Não tem como, não tem outra explicação. Mas o ponto é que nesse jantar em específico, não tem nenhum relato no livro do Rob ficar sozinho no escritório. Isso acontece antes. Lembra do amigo dele, que é arqueólogo, que queria ir lá em Lallybroch para poder explorar ali aos redores? O que acontece? No dia que ele vai lá levar esse amigo dele, o Robert vai, deixa o amigo, fica ali um pouquinho com o Roger, com esse amigo dele, e sai para resolver umas coisas. E quando ele tava saindo lá de Lallybroch, ele comenta com a Brianna e fala assim, olha, eu queria ver as canções antigas do Roger. E ela fala, tá, né, vou ver com ele ali depois. E aí a Brianna comenta isso com o Roger, e o Roger fala pra ela, eu me esqueci. Se por acaso eu não tiver descido aqui da colina, porque tava o Roger acompanhando o amigo do Rob, né?
Se por acaso na hora que o Rob chegar, eu não estiver aqui na casa ainda, você pode mostrar essas canções para ele. Essas canções, os papéis originais, eles estão na última gaveta do meu arquivo, em uma pasta intitulada esse nome aqui que tá na tela, que eu imagino que seja canção, música, né, em gaélico. E aí a tarde passou, o Roger e o amigo arqueólogo do Rob estavam lá na parte de cima de Lallybroch, ali na colina em volta, e eles viram lá embaixo a caminhonete do Rob, o Rob sentado ali perto, segurando uns papéis e cantando. E a Mandy, o Jamie e os amiguinhos das crianças que estavam lá nesse dia, tava todo mundo ali em volta do Rob se divertindo. E o Roger ainda fica com uma pontinha de ciúme por essa questão do Rob estar ali cantando e se divertindo com as crianças. E aí depois disso o Rob vai embora, o amigo dele vai embora, e aí chega a noite e a Brianna abre um vinho para poder comemorar que o período probatório dela havia passado e ela era efetiva no trabalho dela. E o Roger então pergunta sobre aquele vinho, ele diz que o vinho era bom e queria saber na onde que ela comprou. E ela diz que o Rob que trouxe como uma forma de agradecimento por deixar ele copiar as músicas. E aí tem escrita a seguinte frase nesse momento lá. O Roger fala, bom sujeito. No momento, ele pensava assim. Então a gente já vê que o Roger naquele momento, até esse ponto, ele é ok. O Rob é gente boa. Mas aí a autora já deixou um indício aí de que em determinado ponto o Roger não ia achar mais que ele era um bom sujeito. E isso foi o que eu consegui garimpar do livro ali nessa parte. Se você que está me assistindo e leu os livros e achou uma parte certinha que narra o Rob xeretando no escritório do Roger, comenta aqui, por favor, que eu quero reler essa parte, porque ler o livro inteiro vai demorar demais e era poder achar esse detalhe. Mas até onde eu consegui rever o livro nesses detalhes, o Rob ele acaba lendo essas cartas no escritório do Roger quando ele tá lá copiando essas músicas. Ou seja, a Brianna que deixou ele lá copiar as músicas. Só porque eu não gosto de pensar que foi culpa da Brianna, porque a Brianna é mais esperta que isso. E faz muito mais sentido a cena da série em que o Roger que deixa o Rob lá no escritório. Eu sou do time que admira e defende a Brianna, e o tanto que eu puder colocar a culpa no Roger, eu vou. E considerando esse fato, pelos livros, quando o Rob vasculha as cartas, ele pega uma carta e faz todo o plano dele de capturar o Jamie. Quando ele aparece lá naquela noite que a gente vê ele na série, ele já chega ali com um plano na mente dele de convidar o Jamie para poder passar a noite com o Bob, que é o sobrinho dele. Só que aí na série a gente vê isso tudo acontecendo de forma conjunta, né? Ele chega lá para jantar, fica um tempo sozinho no escritório do Roger, vasculha a caixa de cartas, e enquanto ele tá ali, ele já junta as informações que tá nas cartas com a informação que ele tinha lido no caderno do Guia do Viajante do Tempo que o Roger estava escrevendo, e já arquiteta de convidar o Jamie para poder passar a noite junto com o sobrinho dele, que na hora que ele tá indo embora ali da casa, ele faz esse convite. E a Brianna fala, não, eu acredito que o Jamie vai gostar sim de ir, tá tudo bem. E aí no livro, depois que o Rob vai embora, o Roger e a Brianna, eles conversam um pouco a mais com o Buck. A Brianna pergunta se ele quer voltar pro tempo dele, ele afirma que com certeza sim, ele quer voltar. Mas ela fica triste ao lembrar da árvore genealógica e fazer as contas da idade. Ela pergunta quantos anos que ele tá e fala, tô com 38. E aí ela pensa, nossa, ele não vai voltar. Muito triste ao constatar isso, de que provavelmente alguma coisa vai acontecer e ele não vai conseguir fazer essa passagem pelas pedras. E a série fez uma adição nesse momento aí que foi muito bacana, que foi mostrar a Brianna e o Roger discutindo sobre como que eles iam fazer com o Buck no dia seguinte, porque o Roger tinha as aulas de gaélico e a Brianna tinha que trabalhar, e eles não podiam deixar ele sozinho lá na casa. E no dia seguinte, quando o Buck tá lá na usina com a Brianna, ele comenta que vê que o Rob tá interessado nela, ela fala, não, isso é bobagem. E uma outra coisa que a série não explora é sobre o fato de que como que acontece essa passagem pelas pedras para poder voltar no tempo. Porque a Brianna pergunta para ele, você não tentou voltar para as pedras? Na hora que você percebeu que tinha uma coisa errada, você não tentou passar pelas pedras de novo? E ele fala que tentou, só que isso não deu certo. O que acontece? Na hora que ele tentou passar pela pedra de volta, como ele não tinha outra pedra preciosa e não sabia assim que ele tinha que estar pensando exatamente nas pessoas ali, que seria uma forma de uma âncora para poder indicar para onde que ele tinha que voltar, na hora que ele tentou fazer essa travessia, ele ficou em chamas. Como assim ficou em chamas? Ele até mostra a pele dele ali na região do peito, do tórax para Brianna, que ali no rumo do coração tinha uma mancha da pele queimada que começou a pegar fogo. E esse mesmo fato aconteceu com o Roger
quando ele atravessou as pedras para poder ir atrás da Brianna. Essa parte do livro que descreve essas travessias é muito bacana de ler, e quando acabar essa temporada eu vou ir voltando nas temporadas passadas e trazendo essas análises para vocês. Porque devido à quantidade de material que a gente tem nesses livros da Diana Gabaldon, não dá para poder adaptar cada detalhezinho ali na série, muita coisa vai acabar ficando de fora. E esse mecanismo de atravessar e o que pode acontecer se alguma coisa der errado, é uma coisa que não é muito explorada pela série. Depois disso, a gente vê aquela cena bem caliente, né, do Roger com a Brianna contando pro Roger que o Buck disse que o Cameron tá de olho nela, só que no livro ela não conta, ela fica pensando se conta, se não conta, mas ela não fala nada a respeito. Nessa noite aí, é a noite que o Rob vai lá buscar o Jamie pra poder passar a noite com o sobrinho dele, supostamente, né? As únicas pessoas que estão ali na casa é o Buck, a Mandy, a Brianna e o Roger. E quando dá de madrugada, o Roger ele levanta da cama sentindo que tem alguma coisa estranha no ar. No livro, tem toda uma descrição detalhada dele tentando analisar tudo isso que tá acontecendo, assim, tipo, mas parece ter uma coisa estranha. Então ele levanta, ele olha se as portas estão trancadas, ouve o Buck roncar pela porta do quarto que ele tá. E aí ele vai pro escritório, e quando ele tá lá no escritório, que ele percebe todo esse contexto das cartas e vê ali que tem uma coisa errada. E algo interessante da gente ressaltar é que nessa noite em específico, o Jamie tinha saído para passar a noite com o Bob pela segunda vez. Ou seja, o Rob Cameron, ele fez disso, o ato de passar a noite com um colega, ser algo, ok, ele já foi uma vez, ele se divertiu, pode de novo, ele vai estar a salvo. E a Brianna, ela acha até bom o fato do Jamie estar fora de casa naquele dia, porque ela queria conversar com o Roger sobre os preparativos para mandar o Buck de volta até o Halloween, porque o período do Halloween é um dos períodos possíveis de fazer a passagem pelas pedras. E ela não queria que o Jamie estivesse ali por perto para poder ouvir aquele assunto, porque o Jamie, vocês sabem, você já deve ter percebido, ele é esperto, ele pega as coisas no ar, e ele lembra de quando ele fez a passagem pelas pedras, e a Brianna e o Roger, eles ficam muito preocupados com ele sobre esse assunto. Então nessa noite, o Roger, ele acorda agoniado, e ele vai lá pro escritório dele, e ele todo agoniado, desperto, os nervos à flor da pele, e ele fica se perguntando, por quê? Será que a casa estaria tentando dizer alguma coisa para ele? E ele estava com essa sensação de que tinha alguma coisa errada também ali no escritório. Então ele olhou com atenção para o escritório dele e percebeu que aquela cobra de madeira que o irmão do Jamie tinha feito para ele, lembra dessa cobra de madeira? O Jamie até faz uma cobra de madeira parecida para o William quando ele era pequeno, quando ele estava lá junto com ele. E essa cobra, ela estava dentro da caixa que o Jamie e a Claire mandaram. E o Roger deixava essa cobra na frente da caixa, de forma que a cobra protegeria a caixa. Só que na hora que ele estava ali olhando no escritório, ele reparou que essa cobra, ela estava num lugar diferente. Ela estava na frente dos livros, 2 prateleiras abaixo da caixa. E ele até pensou assim, nossa, será que a Anne mudou de lugar isso aqui? Só porque ele chega à conclusão que ainda ela não é o tipo de pessoa que ao limpar as coisas tirava do lugar. Ela tirava, limpava por baixo e colocava exatamente no mesmo lugar. E aí o Roger, cheio de suspeita, coração batendo a mil, ele abre a caixa e ele percebe que o conteúdo da caixa foi remexido. Dentro dessa caixa, além das cartas, a Claire e o Jamie também tinham mandado 2 livros para eles. E esses 2 livros o Roger costumava deixar por baixo das cartas, só que os livros estavam por cima das cartas. E aí ele viu as cartas bagunçadas e ficou até bravo consigo mesmo, porque ele nunca contou a quantidade de cartas. Então não tinha nem como saber se tinha alguma carta faltando. Então ele separou um montinho das cartas que estavam abertas e as cartas que ainda estavam fechadas, e ele olhou e falou assim, aparentemente a quantidade de carta fechada continua a mesma, porém as cartas que estavam lindas, que estavam abertas, ele percebeu que faltava uma. E depois de saber disso, de como que o Roger analisa a caixa de cartas, eu chego à conclusão que o contexto do Rob Cameron vasculhar essa caixa de cartas nesse dia aí, no dia anterior a isso daí, faz muito mais sentido do que ele ter vasculhado isso alguns dias antes, em que a Brianna deixou ele lá sozinho para poder copiar essas cartas. Por quê? Porque na hora que o Buck aparece, a Brianna estava lendo as cartas. É narrado no livro que ela tá ali cheirando as cartas, ela tá lendo, ela tá emotiva ali e tá lendo a carta, ou seja, ela mexeu na caixa naquele dia. Se o Rob Cameron xeretou nessa caixa antes disso, ela já teria percebido isso nesse dia. Então, assim, tem um erro de cronologia aí, não sei se você concorda comigo com tudo isso que eu te expliquei, mas faz muito mais sentido a Brianna
ter mexido nas cartas, estava ali lendo, a gente vê isso na série, inclusive. Ela guarda a caixa, o Buck aparece, depois o Rob chega, depois o Robin xereta na caixa, deixa a caixa fechadinha, e a próxima pessoa a mexer na caixa é o Roger na hora que ele vai analisar aquela situação ali. Então na série a gente percebe que o Roger vê que as cartas estão remexidas porque ele vê um pedacinho da carta para fora. Só que ele não abre a caixa para investigar mais. Então eu senti falta de ter esses detalhes, de mostrar como que foi ele perceber ali que alguém remexeu nessa caixa. Agora, se eles vão trazer esses detalhes pro próximo episódio, eu já não sei, né? Vamos esperar para ver. E aí a Mandy acorda gritando e chorando, falando que o Jamie tinha desaparecido e que não tava mais ali com ela, ali na cabeça dela, na mente dela. E a Amanda fica bem desesperada e o Roger consegue conversar com ela para ela falar que teve um pesadelo, que tinham pedras grandes que gritavam com ela e que as pedras tinham engolido o Jamie. É isso que ela fala aí no livro, que as pedras engoliram o Jamie. E ela ainda fala que a Ana vai ligar para a irmã do Cameron e aí descobre que ele não tá lá e que não tinha nada planejado para aquela noite. E ela sabia que o Bob morava ali do ladinho da irmã dele e pediu para ela olhar e ela percebeu que a caminhonete dele não tava lá também, ou seja, o Jamie tinha sumido e o Bob também não estava na casa dele, também tinha sumido, ou seja, os dois estavam juntos. E aí o Roger e o Buck saem desesperados rumo a Craig Nardum para poder ver se consegue alcançar, se consegue pegar o Jamie e o Rob. E o Roger vai dirigindo feito um louco. No livro, o Buck até vira para ele e fala: vai mais devagar, tenha cuidado, você vai nos jogar numa vala. E aí depois acontece o quê? E eles conversam no caminho, igual eles conversam ali na série, e o Roger se pergunta: será que o Rob acha que precisa ter sangue, que precisa ter um sacrifício para conseguir atravessar as pedras? E o Buck responde: mas você escreveu isso com uma interrogação do lado. E o Roger fala assim: mas como é que você sabe que eu escrevi isso no livro com uma interrogação do lado? E aí ele fica bravo com o Buck, porque ele percebe que o Buck leu as coisas dele. E o Buck fala assim: eu li tudo que tinha no seu escritório, você também ia fazer o mesmo se fosse eu. E aí eles se perguntam se o Rob também é um viajante do tempo. E o Roger conta que o Rob leu o caderno dele. E aí o Roger acaba perdendo o controle do carro, sai da estrada e bate em uma pedra grande. Nesse momento que eles batem nessa pedra, eu acredito que eles já estavam ali do ladinho de Craig Nardum, porque depois do relato deles saírem da estrada já vem falando que eles estavam na montanha de Craig Nardum, correndo ali com a lanterna na mão, que nem a gente vê, e eles já começam a ouvir todo o barulho ali das pedras, né, todo aquele zumbido. E como faltam 3 dias para o Halloween, eles percebem que as pedras já estão abertas, né, o portal já está aberto. E o Roger fica desesperado, falando: meu Deus, me ajuda, me mantenha vivo o suficiente para poder encontrá-lo. O Roger então procura algum indício do Jamie, alguma coisa que ele tivesse deixado cair, alguma coisa assim, só que ele não acha nada no livro. Na série a gente vê que Jamie deixa o cachecol cair, e eu até gostei desse detalhe, gostei muito, porque é uma forma de mostrar ali pra gente, né? Olha o que tá acontecendo, né? Presta atenção, olha que é evidência. Só que no livro o Roger não acha nada e ele fica tão desesperado que ele quase atravessa as pedras. Ele tava para ser engolido ali pelas pedras, né? Vamos usar as palavras da mente. E o Buck não deixa, o Buck puxa ele de volta antes que ele pudesse atravessar. E nesse momento que ele puxa ele ali, é meio que eles são jogados ali daquela colina, então eles caem, vão sair enrolando montanha abaixo. E o sol já começa a raiar e o Roger percebe que ele quase atravessou as pedras e que o Buck puxou ele para fora. E ele agradece ele. E o Buck acaba falando que isso dele ajudar o Roger, de não ter deixado ele passar pelo tempo, pode até ajudar a compensar pelo fato dele ter causado o enforcamento dele. E pergunta o que eles fariam agora. E o Roger fala: agora nós vamos pra casa pensar melhor. Ajude-me a levantar. E aí acaba essa parte deles do seriado e já muda ali pro passado, mostrando ali a Claire, o Jamie e o William. E eu sei que você deve estar doido pra poder ver o próximo episódio, que infelizmente vai demorar 2 semanas ainda pra sair um próximo episódio. Então segura o coração, respira fundo, que vai valer muito a pena ficar longe de qualquer spoiler para poder acompanhar a história pelo próximo episódio da série. Porque essa parte é muito emocionante, gente, muito emocionante. Assiste com calma e aproveita todos os detalhes que essa história maravilhosa pode te oferecer. Obrigada por assistir e até a próxima análise.